Bom, então agora nós vamos falar um pouquinho da parte pedagógica, né? Como que vai ser esse processo da parte pedagógica. A gente ainda tem, a princípio, esses 2 longos meses. Então, os vídeos continuarão sendo gravados, até porque vocês precisam disso, porque é inviável para muitos pais fazer com que essa aula seja ao vivo, né? Porque senão vocês não conseguiriam participar. Porém, a cada dia a gente está se adequando da melhor maneira para passar esse conteúdo. A gente também teve uma redução de número de páginas para atender essa demanda de que é muito, fica muitas horas, então a gente vai diminuir essa quantidade de páginas. E entre essas páginas, vocês vão perceber dessa semana que vem, que tem algumas sugestões de algumas coisas. Então, uma sugestão de um vídeo, uma sugestão de uma música, de um livro, de uma hora livre, para que eles comecem a entender, ó, agora eu vou ficar livre. Para que também a cabeça deles volte a um pouco falar, isso é uma rotina, então agora eu estou sem fazer nada. Não, agora eu vou assistir o vídeo, não, agora eu vou fazer a lição. Tudo isso para que eles tenham uma rotina e facilitar vocês pela quantidade de horas que a gente tem que trabalhar, né? Então, isso será feito. E todo o conteúdo sempre linkado com a atividade. Então, vai ter um filme, com certeza no meio daquele filme vai ter algo que foi falado daquele dia, naquela atividade. Então, se é de ciências, a gente vai mostrar alguma coisa que tenha de ciências. Se é alguma coisa de história, voltado para a história. Sempre linkando com algum tema que foi feito naquele dia para fazer sentido, para não ficar assim só um filme, né? Você fala, vou pôr só um filme? Filme eu ponho. Não, o filme será também voltado para o conteúdo. Então, assista, porque com certeza em algum momento ele vai linkar aquilo. Falar, eu vi na aula da Pro isso. Aquilo que a Pro falou, entendeu? Outra coisa muito importante, assistirem os vídeos. Assistam os vídeos. Por mais maçante que pareça, por mais não necessário que pareça, sim, ele é necessário. Por quê? Às vezes o enunciado da questão às vezes não faz sentido ou é difícil de entender, mas no vídeo a professora vai dar sempre um exemplo. Então, aquele exemplo às vezes é o suficiente para a criança fazer a lição, ainda mais eles que são um pouco mais independentes, às vezes com a professora falando você não vai precisar nem falar nada, ele vai fazer, né? Porque eles vão compreender o que a professora está falando. Claro, a gente também está se aprimorando a cada dia na gravação do vídeo, porque a gente também não estava preparado para isso. Uma coisa é um professor dentro da sala de aula com esse aluno e vendo aquela dificuldade ali na hora e intervindo naquele momento. Outra coisa é a gente gravar um vídeo, não saber se chegou, se foi compreendido e como volta. Então, é um processo. Então, assim, a gente também está fazendo esse processo com a gente mesmo, de melhorar a gravação desses vídeos, para ele ficar mais dinâmico, para ele ter mais exemplos, para ele ter mais recursos. Então, isso também é um processo para a gente também, né? Como a área da saúde teve que se adequar toda, vocês já tinham um protocolo e de repente isso tudo mudou. A mesma coisa a gente tinha um processo e isso tudo mudou. E a alfabetização é um processo, então é contínuo, pra gente é todo dia, e agora não dá para ser assim. Então a gente também pede a colaboração de vocês no sentido de que vocês assistam os vídeos. Registre esses momentos, porque o registro do momento que vocês fazem a atividade e manda no grupo, pra gente também é importante, pra gente se avaliar o que precisa ser melhorado e ver se essa criança está compreendendo. Opa, se ele não está compreendendo, então alguma coisa a gente tem que fazer. Porque se vocês não nos devolvem, a gente não sabe. E aí a gente mantém. Nem sempre é o que tem que ser. Então, a gente pede que vocês façam isso. Então, tira uma foto, participem no grupo, pergunte mesmo. Eu sei que algumas perguntas, mas pode perguntar no grupo até. Porque, às vezes, a sua dúvida é a mesma dela. Mas nenhuma pergunta e a dúvida não é sanada, entendeu? Se você pergunta, já respondeu a dela, da outra, quer dizer, entendeu? Então, participem, tirem as dúvidas, mandem áudio. A gente também está aprimorando isso na questão de responder por áudio. Mandar, de repente, um vídeo com a professora explicando, principalmente matemática, que é mais difícil. É dificílimo gravar um vídeo para a gente explicar sólido geométrico, gente. Isso teria que ser pego. Isso teria que ter sentido. E gravado é difícil. Então, mandem as dúvidas. Se a gente precisar, a gente grava um vídeo específico daquele assunto. Então, é matemática, a gente grava um vídeo só daquele. Um vídeo menos assim, falando, olha, é assim, a atividade é assim. Para vocês não ficarem com esse vácuo, né? essa falta. Os encontrinhos das sextas-feiras, eles vão ser mais voltados pedagogicamente. Então, assim, a gente vai pegar um tema de uma das matérias e aí vai desenvolver o trabalho e eles vão ter que apresentar.
entendeu? Para que também a professora consiga, nessa troca, entender o que está faltando, entendeu? Então, a gente vai começar a fazer isso. Então, eu não sei se essa semana ou a próxima vai dar uma construção de uma maquete da sala. Eles vão construir a maquete na sala com os elementos que tiver em casa e vão apresentar. Porque é importante que a gente entenda o frente, o trás. E como que a gente vai saber isso no vídeo? Ou só escrito? Não. Eles apresentando, a gente vai entender. Ó, ele compreendeu o frente, ele compreendeu o trás, ele compreendeu a direita, ele compreendeu a esquerda. Então, ótimo, vamos para a próxima parte. Não compreendeu, a gente vai ter que melhorar o próximo vídeo. Porque ele tem que compreender aquele conteúdo, né? Porque eles vão continuar. Então, atividades em PDF, vocês viram? A gente está mandando bastante pesquisa, porque eles já estão numa idade que eles precisam criar esse hábito da pesquisa. É importante para eles isso fazer sentido. Então, a gente vai continuar com essas atividades em PDF, de pesquisa, as atividades que a professora lá do CEA faz de questionário. Então, às vezes, é porque a gente acredita que só a apostila não era suficiente, por isso que a gente introduziu o PDF. Então, façam a pesquisa, anotem no caderno, registrem aquele momento da pesquisa, que nem ela está ensinando eles porem a fonte. Isso é muito importante, isso vai valer lá para frente, entendeu? O retorno, né, que foi comentado aqui, o retorno, a data 8 de setembro. Como se vai dar esse retorno? Então, será uma semana que nós vamos ter com projetos de multidisciplinar, com música, com a Ana Paula, com a Andressa, com os professores. Então, vai ser uma volta, a gente quer fazer, eles vão ter que se pertencer de novo ao lugar que foi tirado deles. Arrancaram aqui deles, e como que ele volta? Né? A Manuela não quer voltar. Mas quando ela entender que ela ainda pertence a esse grupo, a essa escola, a esse lugar, a essa professora, esse medo vai sanar. E a gente vai fazer isso da forma lúdica, da melhor forma possível. Com música, história, dança, o que a gente tiver que fazer para que eles se sintam de novo pertencentes a essa escola, a gente vai fazer. Então vai ser essa uma semana de um acolhimento, porque também voltar no pedagógico não faz sentido, né? E aí depois disso vai se começar o trabalho pedagógico. Além disso, a gente já está com o plano do reforço, né? Como que nós vamos fazer? Foi dado o conteúdo, mas e aí? A gente vai continuar? Não. Então, será feito 2 horas, né, por dia. A gente vai... O que vai acontecer? Quando eles voltarem, a professora vai fazer uma sondagem. O que está faltando? O que pecou? O que não ficou? A partir nesse ponto, a gente vai fazer os nossos reforços, né? Então, vai ser sempre contraturno. Quem estuda de manhã, faz à tarde. Quem está à tarde, faz de manhã. Serão 2 horas, né? Que será trabalhado o conteúdo que foi dado mediante o que eles apresentarem na dificuldade. Então, a gente vai lá, se for do primeiro semestre, a gente vai lá fazer uma atividade referente àquilo, explicado pessoalmente, para isso fazer sentido. E é importante para o aluno do meio período, né? Sim. Mas ele... sem custo algum, ele vai permanecer na escola para fazer esse reforço, né? Vamos supor, o Davi, né? Ele é meio período, Radassa, mas ele vai frequentar o período do reforço fora do horário de aula. Por exemplo, tá? De manhã sem custo algum. De manhã vai ser das 10 a meio-dia. Então, 10 a meio-dia vai ser o reforço da parte da manhã. E da 1 às 3 o reforço da parte da tarde. Então, essas 2 horas vai ser focado para esse reforço do conteúdo que já foi aplicado mediante as dificuldades que eles nos apresentarem na volta, tá? Então, não é que a gente vai pegar... A dificuldade não só para o Davi, mas será para todas as crianças, né? Porque por mais que a gente explique em casa... Não é a mesma coisa. Exatamente. Explica de um jeito, mas É por isso que nós vamos fazer, quando eles retornarem, uma avaliação diagnóstica. Sim. Para que nós possamos perceber onde ficou a falha. É ali que a professora... ali que a gente vai intervir. Isso. Entendeu? Não precisa ser um conteúdo todo, ou que a gente vai trabalhar as 3 apostilas, não. Mas é aquele ponto ali, a gente vai pincelar esse ponto, e é nesse ponto que a gente vai fazer o reforço, entendeu? Para que eles não fiquem para trás, que isso não tenha uma perca para o futuro, né? E ela integral ou outra normal? Integral normal. Isso, normal. É só o contraturno participa do reforço no horário normal. Isso, entendeu? só para não fugir do assunto, porque você vai falar de mais coisas, referente às aulas dos encontros que tem na sexta. Não existia possibilidade de aumentar mais encontrinho deles, porque eles sentem muita falta. Muita falta. E o Davi mesmo fala, nossa mãe, só na sexta-feira agora que eu vou ver de novo. O que nós vamos... nós vamos avaliar o quê? Como a gente reduziu o número de vídeos, né, de conteúdo, talvez a gente consiga. Por que a gente até agora não tinha feito mais de um dia? Porque no dia do encontro a gente não consegue fazer gravação. E às vezes a gente leva 4 ou 5 dias para gravar. Que nem a professora Laudicea grava 45 vídeos. São 45. A professora
Não foi, não, que ela tá tudo na matéria. Português ela não sei, matemática tá certa. Então são muitos vídeos. Com essa redução do número de páginas do conteúdo, talvez a gente consiga aumentar. Então a gente vai começar a sentir esse aumento do tempo para a gente conseguir fazer. Se for viável, a gente faz. Não poderia também experimentar de fazer tipo uma aula online mesmo, porque ele fala muito, eu falo no meu filho, porque eu estudo também, faço faculdade, e todas as minhas aulas não pararam, foram online. Mas é lógico que somos adultos. Sim. Mas ele fala, por que você tem aula, né, com a sua professora, tudo, e a gente não pode ter? É a Eles questão do questionam horário, muito. né? Eu acho que porque, não é só então, o Davi que questiona, deve ser O problema Sim. é adequar Os horários. com os pais. É muito complicado. Tem criança que não tem. Por exemplo, a criança às vezes fica com uma avó que não sabe mexer no celular. Como a gente vai falar para essa criança fazer essa aula? E aí ela vai ser sempre a faltante na aula porque a avó não consegue. Entendeu? Então a gente tem que. Essa realidade também é muito complicada. Nem toda criança vai ter um adulto que consiga fazer ela ter aula. Tem entendeu? pais que somente no sábado. No sábado. Acumula toda. Eu queria muito a aula online, né? E aí, conversando com a Gi, eu fiquei com dó dela. E aí eu parei de questionar muito por causa disso. Ela falou, mas a minha mãe tem 86 anos. Sim. E aí eu falei, meu, como eu sou egoísta, né? Porque a minha mãe é mais nova e não Sim, celular. tem habilidade. E aí eu falei, tá bom, Gi, então eu vou parar Isso, de querer aula online. Isso, porque essa eu foi a nossa queria, visão. Porque a Manuela também quer muito, por causa disso. Porque eu dou aula online e ela veio dar aula e veio assistir a aula. Daí ela falou, por que eu não tenho? Por que eu não tenho? Daí eu... Esse é o daí eu fiquei problema. conversando, Quem Sara, é esse vamos adulto que está com essa faz, criança? Mas daí a gente falou, mas eu não, Exatamente. eu não tenho como. E essa aula online, ela tem que ser um horário. Vamos supor, às 14 horas. Aí deu 14 horas, inicia-se, o professor vai, trabalha com 2, com 3. E a minha, que é remota, ela abrange quantos, né? Essa questão. Então, você viu o seu lado, né? O Davi gostaria, mas aí eu preciso ver o lado de todos. Né? Enquanto escola, a gente tem que alcançar o maior número de crianças. Teve pais que já me procuraram e falaram assim, eu deixo acumulada a semana toda e sento com ele no sábado e vou trabalhando o sábado. Então, talvez se essa minha aula fosse ao vivo, se perdia. Igual no caso ontem, a Bianca ontem ela chorou, porque ela não conseguiu entrar no encontrinho. Aí eu falava, Bianca, vai no link. A minha mãe, o que é link? Olha lá. Nossa, mas ela chorou, mas dela caía. Ela entrou uma... Eu vi várias vezes, Entrou umas 5, 6 vezes, aí ela não tem paciência, né? Porque A sua internet, mãe... às vezes... Eu vou sair, não vou entrar mais. Sem contar isso, pra gente, quando uma faculdade ela dá, o sistema dela de ensino ao vivo é muito diferente. A gente, né? Não tem, a internet acho que não suportaria também uma aula ao vivo muito tempo com todos eles. Aí ia começar a cair, entendeu? Por isso é remoto. Então, é N coisas. E eles são muito pequenos. O primeiro ano a gente não conseguiria fazer, porque eles são todos dependentes de adultos. Primeiro todos. Não ia conseguir. O terceiro ano também. Sim, imagina o primeiro. Então. Esse foi o nosso pensamento, de pensar quem é que está com essa criança. Por isso, uma vez na semana, programado. Aí a gente reorganiza a agenda, deixa um adulto que consiga. Minha mãe esquece. Eu fui no mercado, me ligou desesperada. Esqueci da aula. Eu falei, agora. Mas então, e também assim, os encontristas também, se você ver, eles estão. O primeiro foi um desastre, né? Eles todos querendo falar, desesperado, com aquela ansiedade de ver os amigos. Tá. Você vê, agora já está tudo mais tranquilo. Consegue-se ter uma troca, eles estão mais calmos. Isso também é um processo, né? É muito interessante. Eles na festa junina, né? Uma graça. Gente, graça. foi sensacional aquela festa. Foi maravilhoso. Ele dançando, eu acho que... Foi uma A graça. gente colocou para dançar. Então, é isso, né? A aula seria muito interessante, mas infelizmente a gente não abrangeria todo mundo, como diz a dona Miriam, né? A gente ia deixar pelo caminho alguns e a gente não quer isso, a gente quer todos, entendeu? Quanto a gente puder atingir a todos, a gente vai atingir, entendeu? Aí, se tiverem alguma pergunta, algum questionamento mais... Alguma pergunta? Bem, então eu agradeço a presença de vocês, né? Espero que Deus proteja o lar de vocês, a família de vocês, seus filhos,
o grupo que se propõe a retornar e fazer deste retorno um retorno seguro, né? Que Deus nos abençoe, que possamos ter um final de semana tranquilo. Obrigado, Ana Paula, pela presença, pelo apoio que você já está dando para a escola. Obrigado, Andressa, né, por estar trabalhando esses sentimentos todos conosco. E Aline, obrigado, e obrigado, mães, por estarem conosco, né? Porque acredito eu que existe um bem comum, é o nosso aluno, é o seu filho, e nós vamos saber lidar com toda segurança e com toda a capacidade que Deus nos concedeu, em fazer desse retorno ser um retorno seguro e que eles possam novamente sentir-se parte deste local, né? Que foi tirado deles assim tão repentinamente, né? Que nós possamos ter sabedoria. Eu peço toda a paciência para vocês, todo o carinho, todo o cuidado, para que quando chegar o momento de que eles retornem para a nossa escola, eles voltem seguros, porque eles têm que ver isso da parte de vocês também. Essa segurança de, pode ir para a escola que lá você vai continuar o seu aprendizado e vai ter a sua vida feliz aí como nós queremos para todos os nossos filhos e nossos familiares, tá bom? Meu muito obrigada, que Deus nos abençoe. Eu só quero